Bom, e aí dentro dessa, continuando nessa ideia das empresas e do seu, continuando assim, mostrando para vocês a atualidade e a aplicabilidade desses conceitos, só para não deixar algo assim muito utópico e fora da realidade de vocês, das empresas, das organizações, existe uma pesquisa do Instituto Avon e o Papo de Homem, que ocorreu em 2019, que é como conversar com quem pensa muito diferente de nós sobre temas de gênero. Então, essa pesquisa foi feita, inclusive, eles reuniram, vou contar um pouquinho assim brevemente, mas eles reuniram então pessoas que pensavam, como diz o título, muito diferente umas das outras, para conversarem sobre essa questão de gênero. E, bom, vocês podem imaginar que são conversas desafiadoras de se ter, né? Hoje em dia, quando chega a época... Hoje em dia já é época de eleição, né? Por incrível que pareça, qualquer época do ano é época de eleição, qualquer época do ano é época para se discutir por WhatsApp. Então, conversas, qualquer tópico pode se tornar uma conversa difícil de se ter. Não sei se isso acontece com vocês, gostaria que vocês pensassem, avaliassem o seu dia a dia e vejam se isso acontece com vocês. Às vezes é uma conversa simples pelo WhatsApp, mas um tópico ali surge no meio do grupo de WhatsApp, surge um tópico mais polêmico, e aí é uma palavra mal colocada, é uma frase que termina abruptamente e pronto, o grupo já está inflamado e uma discussão já surge. E aí, como contornar isso, né? Como entrar nessa conversa, revertê-la, ou entrar nessa conversa e se posicionar dizendo, olha, quando acontece isso, nossa, eu me sinto super mal, eu me sinto triste, eu fico incomodado, esse grupo não é para isso, nós temos outros assuntos para debater, enfim, cada um sabe qual é o grupo ao qual estou me referindo, né? Eu tenho os meus, cada um de vocês tem os seus, mas assim, ali foi um tema específico e todas essas pessoas foram reunidas para falar sobre tema de gênero. Todas elas disseram que acreditavam que ter conversas sobre temas assim, e mesmo com pessoas que pensam muito diferente, eram conversas importantíssimas de se ter, enriquecedoras, que valiam a pena ter. E que achavam que elas estavam dispostas a ter esse tipo de conversa. Então, assim, partindo deste pressuposto, tá? Que eram pessoas dispostas, que entendiam a importância, que queriam falar do assunto, que viam crescimento nesse tipo de coisa. Então, estamos todos eles na mesma página. Mesmo assim, 64% das pessoas afirmam que o principal obstáculo para ter conversas com quem pensa diferente é a agressividade que costumam ter. Então, mesmo quando tu está predisposto, mesmo quando tu vê o benefício, mesmo quando tu vê como é enriquecedor ter conversas com quem pensa muito diferente de ti, ainda assim, mais da metade, 64%, relatam que é muito difícil, porque o principal obstáculo para essa conversa acontecer é a agressividade que vem. E aí, 8 em cada 10 nunca ou quase nunca, tem conversas com quem pensa muito diferente. Mesmo, volto no ponto, mesmo a pessoa dizendo da importância, tendo total conhecimento, reconhecimento do valor dessas conversas, 8 em cada 10 nunca ou quase nunca entra numa conversa difícil com quem pensa muito diferente. E a sensação que essas pessoas relataram quando estavam nessa pesquisa, entrando nesses grupos de conversa sobre o tema do gênero, é que conforme a conversa ia avançando e os argumentos iam ficando mais diversos, mais distantes, é que ia dando uma sensação de desânimo. Uma sensação de, nossa, isso não vai levar a lugar nenhum. Nossa, o que eu estou fazendo aqui? Que cansaço, meu Deus! Essa é a sensação que ia dando. Por que eu estou trazendo isso? E eu quero complementar que esta pesquisa do Instituto Avon com Papo de Homem, tem um documentário, tem um mini documentário interessantíssimo. O link do documentário vai estar disponível para vocês. Quem quiser depois, tiver um tempinho, quiser assistir, vale muito a pena as conclusões. E também quero complementar, porque esta pesquisa, estes grupos de conversa da pesquisa, foram coordenados pela Carolina Nalon, professora que deu a outra aula. Ela que depois estava intermediando as conversas com as técnicas de comunicação não violenta. Então, por que eu estou trazendo essa pesquisa que eu acho ela fantástica? Porque nas organizações nós viemos, junto ali um grupo de pessoas, numa equipe que vem dos mais diversos locais, com as mais diversas histórias, pensamentos diversos, culturas, orientação sexual, religiosa, enfim, tudo, criação, contexto cultural, lugar onde mora, tudo, as coisas mais diversas, né? E aí nós temos que aprender dentro da cultura, e aí somos inseridos numa cultura organizacional, aquela empresa tem a sua cultura.
E aí nós temos que trabalhar em equipe, é o ideal, que a gente se engaje, que a gente coopere, que a gente trabalhe em equipe. E por isso a prática da CNV e a prática da empatia e a criação de ambientes com segurança psicológica, ela é tão importante. Para harmonizar essas diferenças, para criar ambientes onde, bom, eu vejo que tu é diferente, eu entendo o teu ponto de vista, eu posso não concordar, não tem problema, a gente não precisa concordar com tudo, mas eu vejo o teu ponto de vista, eu entendo, eu aceito o teu pensamento, eu quero colocar o meu pensamento, vamos ver onde é que a gente consegue chegar aqui, numa solução construída diferente ou num meio termo, e vamos trabalhar juntos, porque nós temos um objetivo em comum, nós temos um interesse em comum, que é, não sei, realizar o projeto X, ou atingir a meta tal, ou mantermos próspera essa empresa, porque é daqui que a gente tira a nossa subsistência, então nosso interesse primordial é subsistir, é alimentar a nossa família, enfim. Mas, então assim, por que eu acredito nessa pesquisa, quis mostrar, né, para vocês, acredito na importância de trazer para vocês, porque conversas difíceis nós podemos estar sujeitos a ter o tempo inteiro, em ambientes organizacionais onde temos pessoas tão diversas. Aprender a ter conversas difíceis, estarmos preparados para ter essas conversas difíceis, é um treinamento. De novo, é exercitar os músculos da escuta, é exercitar o músculo de olhar para a gente e reconhecer que necessidade é essa, que não está sendo atendida, onde é que está me pegando, o que eu estou sentindo, por que eu fiquei tão bravo, onde é que me incomodou, por que o outro está reagindo desse jeito. É treinamento, é exercício para criar esse engajamento dentro da empresa, tendo essas conversas, mas não quebrando a equipe, mantendo a coesão, entendendo que somos diferentes, que pensamos diferentes, não vamos concordar sempre, mas temos interesses em comum que nos unem. E seguimos trabalhando e realizando o que precisamos fazer juntos da melhor maneira. Então, por isso, eu achei tão interessante trazer e relatar para vocês e realmente recomendo, aconselho, enfim, se vocês quiserem, tiverem um tempinho, assistir esse mini documentário que mostra bem a pesquisa, os resultados e tudo que foi encontrado. E aí outro motivo, né, outro ponto muito interessante da gente trabalhar a CNV hoje em dia, de nós nos aprimorarmos nesses conhecimentos, é que no Fórum Econômico Mundial, né, de 2020, que é bem recente, as 10 habilidades que mais se falou, que mais se debateu e que serão as mais requisitadas para o trabalho do futuro, estão entre elas a empatia com os outros, por exemplo, a solução de problemas complexos, e aqui eu volto, solução de problemas complexos que eu acabei de falar, né, que não existe mais uma pessoa que resolva. O problema complexo, ele é por si só algo que não tem uma solução pronta. Não adianta eu pegar uma fórmula, não adianta nem procurar, porque não vai ter. Não adianta querer pegar uma fórmula pronta e aplicar. A fórmula mais complicada, já pensada, prontinha, aplicou uma vez, vou aplicar neste problema complexo aqui, pum, tentei aplicar, não deu. Por quê? Porque ele é complexo. Ele não é complicado, ele é complexo. Então, eu preciso criar, eu preciso trazer mais pessoas, diferentes visões, eu vou ver como é que foi feito em tal lugar, eu vou ver como é que foi feito no outro, eu vou adaptar o que está acontecendo aqui, e eu vou adaptando conforme vai andando, e é assim que se dá. E para resolver, então, como eu disse, não tem mais aquele um CEO que sabe todas as respostas, eu preciso das equipes, eu preciso das pessoas cooperando, eu preciso das pessoas trazendo, preciso do clima, então, organizacional muito bom, capaz de absorver divergências, capaz de lidar com conflitos. Então, essa capacidade de solucionar problemas complexos está ligada diretamente a tudo isso que nós estamos falando aqui hoje, que é CNV, empatia e cooperação. Capacidade de melhorar a comunicação entre as pessoas, de comunicação, de conexão verdadeira entre os seres humanos. Porque, em última análise, CNV é conexão verdadeira entre as pessoas. Então, eu me conecto com o outro, num nível mais profundo. E aí, dali sai a cooperação. Dali sai essa busca pelos interesses, por soluções, do que quer que seja, em todos os níveis. Seja interpessoal, intrapessoal, interpessoal e sistêmico. Então, levando para a minha vida em família, para dentro das organizações, equipes, eu como líder, eu como liderado, enfim. Então, só para vocês, eu gosto de trazer esses dados para deixar palpável como isso é, sim, aplicável no dia a dia das organizações. Não é algo assim, mas isso é para daqui a 15 anos. Vamos largar essa conversa hoje, vamos falar de uma coisa aqui, hoje O que eu faço hoje com o problema que eu tenho hoje? Não, o que tu faz hoje com o problema que tu tem hoje é exatamente disso que eu estou falando aqui. É trazer para dentro das organizações estes mecanismos de solução de conflito, é para trazer para dentro das organizações estes mecanismos
de lidar com as equipes, de lidar com as pessoas, de formar engajamento, que é assim que as coisas, hoje em dia, terão melhor resultado, não daqui 20 anos, agora, na atualidade em que vivemos. Bom, então nós estamos entrando no conceito de comunicação não violenta. Lembrando que eu já referi para vocês que a comunicação não violenta, ela é mais do que uma técnica, um método, uma ferramenta, enfim, como queiram nomear. Ela é mesmo uma mudança da forma como a gente vê e se relaciona com o mundo. Em última análise, como eu gosto de dizer, é uma forma diferente de se conectar com as pessoas. Então eu coloquei assim, é um modo de ser, de pensar e de viver. Porque tu vais, com a comunicação não violenta, tu vai olhar para ti de outro jeito, porque tu vais analisar teu sentimento, que necessidade, tu muda a forma de falar, de te dirigir ao outro, mas também tu muda a maneira de tu olhares para o outro. Porque cada fala que vem para ti, tu já está analisando ali que necessidade está por trás daquela reclamação, por exemplo, ou que necessidade está por trás daquele pedido, o que se esconde ali daquele choro, ou aquela tristeza, ou enfim, o que está brotando, que não está sendo externado daquela forma, mas que está brotando aquela emoção. Então é um olhar diferente, é um conectar-se diferente comigo, com o outro e com o mundo. É uma visão diferente. E é, sim, inspirar conexões sinceras entre as pessoas. E aí, sim, entra a parte da doação compassiva. Porque, em última análise, a comunicação não violenta busca nos conectar com o outro desta maneira, mais profunda, e despertar essa empatia compassiva em nós, essa compaixão, esse desejo de, olhando o outro, entendendo a necessidade dele, nos mover a fazer alguma coisa, a servir de algum modo, a contribuir de alguma forma. Há muito tempo eu, num curso de facilitação de círculos, com a Kay Pranis, que é uma americana, que trouxe o método para cá, e o método dos círculos, ele é um método baseado na cultura tribal americana, onde as pessoas, para resolver os seus conflitos, elas se sentavam realmente em círculos e conversavam. Não tinha essa punição. Elas relembravam aquele, por exemplo, alguém na tribo cometeu um ato, sei lá, quebrou, roubou ou bateu em outro membro da tribo. Então, vinha todo mundo para o círculo, ou todo mundo que estava envolvido naquele ato, por exemplo. Então, vinham todos, sentavam, tinham os mais velhos que intermediavam, e aí começava uma conversa. E aí eles lembravam aquele que cometeu o ato, faziam ele entender, né, assim, conversando, explicando, olha, o que aconteceu, o dano que causou, né, o machucado, ou o sofrimento que causou no outro, enfim, dependendo do fato acontecido. E lembravam ele todas as qualidades que ele tinha. Quem era a pessoa, quem ele era. Então, vinha ali na comunidade várias pessoas e contavam fatos sobre ele, histórias que eles tinham vivido com aquela pessoa, muito boas. Porque era como se ele tivesse esquecido quem ele era e o pertencimento que ele tinha. Pertencimento é uma necessidade humana, né? E aí, num desses treinamentos que eu fiz com a Kay Pranis, ela trouxe um poema e falava sobre servir. Porque nesse, não era um poema, era uma história que falava sobre servir. E aí dizia que quando a gente se coloca numa atitude de ajudar o outro, a gente está se colocando numa atitude superior. Porque quando eu ajudo, simbolicamente, eu estou numa posição acima daquele a quem eu estou ajudando. A gente quase consegue, né, visualizar na mente um acima, outro abaixo, um estendendo a mão, ajudando o outro. Enfim, essa autora trouxe isso como uma ideia a se pensar. Que quando a gente coloca esse conceito de ajudar o outro, eu estou me colocando um pouquinho acima dele, que eu estou oferecendo ajuda. Então ela trazia o conceito de servir, né? Então eu me coloco a serviço de, eu me coloco a serviço da causa X, eu me coloco a serviço de contribuir para que tal e tal coisa melhore. Então a gente pode traduzir aqui também, eu quero contribuir para a vida do outro, eu quero participar da melhora da vida do outro, eu quero participar da solução do problema que o outro está vivendo naquele momento. Eu quero participar da melhora da minha sociedade. Eu quero contribuir para que as coisas mudem positivamente na causa tal, seja a causa que for. Por exemplo, eu quero contribuir para que as crianças que eu estou envolvida, né, crianças em vulnerabilidade social, tenham melhores oportunidades, elas enxerguem que elas têm outras possibilidades na vida, muitas possibilidades na vida.
Então eu me coloco a serviço disso. Então uma das áreas da minha vida é dedicada para isso, e eu estou a serviço disso. Então a minha empatia com essa situação de vulnerabilidade social dessas crianças se tornou, ou estou exercitando para que ela seja uma empatia compassiva. Como eu disse lá no início, né? Eu sou uma aprendiz, e serei sempre, de comunicação não violenta, de empatia, de cooperação. Então eu exercito para que ela seja uma empatia compassiva, que essa compaixão venha e que eu não só veja o que está acontecendo, sinta a dor. Então eu vejo, eu entendo o que elas estão passando, assim, né? Eu vejo o lugar onde elas estão e eu penso, nossa, isso não deve ser simples. Aí eu sinto aquela dor quando é inverno e elas chegam na ONG de chinelinho, de dedo, uma sandalinha assim aberta, um calçãozinho e uma camiseta. E aqui, onde nós estamos dando esta aula, chega a fazer perto de 2 graus, 5 graus, quando é inverno. Mas poderia ser em qualquer outra parte do planeta onde faz frio quando é inverno. Então imaginem essa cena. É frio, e aí no local de acolhida de crianças, chega um menino, assim, uma sandalinha mínima, 5 graus na rua. Um shortinho no joelho, fininho, e uma camiseta manga curta, para tomar o café da manhã, porque ele não tomou café da manhã em casa porque não tinha. Aí tu pergunta, tá com frio? Não, tia. Não, mas ele tá tremendo. Bom, eu posso olhar para aquela criança, eu penso, nossa, essa situação não é fácil. Não tem uma roupa mais quente para pôr. Então, eu entendo ali o que ele tá passando, eu entendo mental. Eu treino mais a minha empatia, né? Puta, eu sinto aquilo, olha que dor, tá frio, né? Não tem uma roupinha mais quente, não tinha café da manhã em casa. É um sofrimento, é privação, é uma necessidade básica, não atendida, de subsistência. De cuidado, de abrigo. E aí o próximo passo, né? Uma empatia compassiva, eu me proponho a fazer algo. Eu quero me movimentar na direção de buscar alguma coisa que melhore aquela situação daquele menino que está ali, 5 graus na rua, e ele com aquela vestimenta, pouquíssima roupa, inadequada para o ambiente da rua, com pouca alimentação em casa, enfim. Então, a comunicação não violenta, e está intimamente ligada à empatia, o propósito é isso, é inspirar essas conexões sinceras entre as pessoas, de maneira que as necessidades de todos sejam atendidas por meio da doação compassiva. Eu trouxe uma frase aqui do Marshall Rosenberg, que a professora Carolina já falou bastante dele, que foi o criador, fundador da comunicação não violenta, e a história dele, né, por que algumas pessoas conseguiam se manter em situações bastante adversas, conseguiam se manter conectadas com outro ser humano e compassivas e outras não, e ele foi estudando isso e foi vendo a importância da comunicação e da linguagem nisso. Então a comunicação não violenta se baseia em habilidades de linguagem e comunicação que fortalecem a capacidade de continuarmos humanos mesmo em condições adversas. Nossas palavras, em vez de serem reações repetitivas e automáticas, tornam-se respostas conscientes, firmemente baseadas na consciência do que estamos percebendo, sentindo e desejando. Então isso é outra coisa importante da CNV. Nos tira do automático, que é algo que nós estamos tão habituados a fazer. Um formato quase de vida hoje é vivermos no módulo respostas automáticas. Eu vou fazendo o que habitualmente eu faço, sem ter um senso de presença, sem estar conectado com o que eu estou fazendo. E a CNV nos convida a sairmos disso, a estarmos conectados com o nosso momento presente, a estarmos conectados com o que nós estamos fazendo no aqui e no agora. Todos já devem ter ouvido falar em mindfulness, e é um pouco disso, né? É trazermos a nossa consciência para o nosso momento presente, sentindo, percebendo, aproveitando tudo que aquele momento presente nos traz. Então, eu estou aqui agora com vocês, falando de CNV, de empatia, de cooperação, nesta sala, com esse ar, com essas pessoas, neste ambiente, segurando o óculos, o passador, enfim, é aproveitar, é entender aonde eu me encontro agora. E a CNV é isso. É tu estar com a pessoa, com o grupo, enfim, e ter aquele senso de presença dedicado àquela outra pessoa que está ali com aquele grupo, enfim, na empresa, que pode ser por breves minutos, não importa, não é para dizer, bom, então agora o que a Valéria está dizendo é que tá, eu tenho que sair do automático, então, e tenho que me concentrar no outro, bom, tem que ficar horas ouvindo alguém, eu não tenho esse tempo. Meu tempo é contado, eu tenho muita atividade para fazer na empresa, eu não posso me dedicar, eu tenho muito trabalho. Não, eu entendo a vida corrida que todos nós levamos, que vocês levam dentro das organizações nas quais vocês estão inseridos. Mas mesmo que seja por 3 minutos,
Naqueles 3 minutos, vocês vão dedicar a atenção para aquela pessoa que está ali na frente de vocês e que quer tratar de um assunto que é importante, que quer conversar sobre alguma coisa que para ela faz muito sentido. Então, aqueles 3 minutos, vocês vão dedicar para ela. Não é a quantidade de tempo, é sair do automático e estar presente, é o senso de presença. O senso de presença é algo que faz muita diferença. Quando alguém é verdadeiramente escutado, isso abre janelas internas no cérebro, na nossa mente, no nosso espaço interno, que não acontece quando é algo rápido, automático, superficial, que a pessoa está falando e tu tá olhando o celular, tu tá olhando a TV, tu tá pensando no que tu vai fazer depois, então, e o outro sente que não tá, nada do que tu tá dizendo tá entrando, né? Nada. Então, é por isso que isso é um ponto assim, importante, que é sair do automático. A CNV propõe isso, porque também tu precisa estar atento às necessidades que estão surgindo ali, e para isso tu precisa estar prestando atenção, senão não acontece. Bom, o Marshall, ele trouxe essa metáfora, que é o caminho do chacal e o caminho da girafa, quando ele se refere a CNV. Que o caminho do chacal representa essa comunicação que desconecta e se pauta na violência, e a girafa representa a comunicação que conecta, que é compassiva e empática. Então, é apenas uma metáfora que representa a girafa, que simboliza a comunicação não violenta. A girafa, por ela ter o maior coração entre os mamíferos, então ela foi escolhida para ser este símbolo, né, da comunicação não violenta. E o chacal, por ele ter e também é apenas um símbolo, tá, gente? Não é o animal em si, é apenas um símbolo que foi pego por ser mais agressivo, por ter um som, né, um ganido um pouco estridente, irritante, assim, irritante para os nossos julgamentos e conceitos, né? Na natureza não existe isso de ganido irritante, enfim. Então ele foi escolhido como um símbolo do que seria o outro lado, né, do que seria uma pauta de violência, uma pauta de uma comunicação de dominância. Mas vejam, nós temos, e isso a Carolina colocou com muita propriedade, nós temos as duas coisas dentro de nós. Nós temos o chacal, nós temos a girafa, nós transitamos entre as duas coisas, nós somos egoístas, nós somos compassivos, né? Nós temos a capacidade de fazer, como seres humanos, grandes coisas, assim como em determinados momentos e determinadas situações nós temos a capacidade de sermos violentos também. Então, somos complexos, seres complexos. Então, o caminho do chacal, o caminho da girafa, eles não são estanques, nós estamos em construção. Quando a gente escolhe, por exemplo, como eu escolhi, estudar CNV, eu estou construindo uma trajetória que eu quero que se direcione mais para esse caminho da girafa, de conexão, esse caminho que busca os interesses, que busca me conectar com os meus sentimentos e entender os sentimentos do outro, que busca ser mais compassiva, enfim. O que não significa, de forma nenhuma, que em determinados momentos eu não tenha essas reações de chacal, essas reações deste caminho do chacal, que não saiam palavras violentas ou explosivas, ou que eu não tenha momentos completamente desconectados da pessoa que senta na minha frente e quer ter uma conversa importante e eu não me dou conta. Então, o que eu quero dizer é que nós temos esses momentos, nós temos esses dois caminhos dentro de nós, que nós transitamos e está tudo bem. Autoempatia, entendimento de que, por sermos complexos, pelo mundo ser também complexo, estarmos em construção, isso acontece. E num curso que eu fiz com o professor Jefferson Capellari, ele falava também da questão da ovelha, dos momentos de submissão que nós temos, que a gente não é nenhuma coisa nem outra, que a gente simplesmente se encolhe e deixa como está, e não se manifesta, e silencia, e diz o sim querendo dizer não, né? E também está tudo bem, porque é um processo de construção, mas o mais importante, eu avalio assim, é tomarmos consciência de onde estamos. Tomarmos consciência das nossas atitudes, das avaliações aqui que estamos fazendo nas nossas carreiras, por exemplo, de onde trabalhamos, das equipes, aonde estamos liderando, das atitudes dos nossos pares. Então, é um processo de autoconhecimento e de ampliação de consciência. Quanto mais consciência nós vamos tendo, mais nós vamos identificando esse tipo de comportamento e ampliando a nossa capacidade de lidar com o ambiente em que estamos. E foi o que eu disse aqui, conecta com as nossas necessidades, nos ensina a estarmos atentos às necessidades dos outros, porque a comunicação não violenta, lembrem, ela sempre inclui nossas necessidades e as necessidades dos outros. Não estará bom
uma solução não estará boa se ela não incluir a necessidade do outro. Se ficar só bom para mim, não tá bem. Não tá bem. Tem que incluir a necessidade do outro, porque se ficar só bom para mim, ainda é uma imposição. Eu estou pensando só em mim, eu estou fazendo o que é melhor para mim, o que eu quero, e a outra pessoa está tendo que engolir aquilo. Ela está tendo que aceitar de qualquer forma. E eu não estou considerando o que ela precisa. Então, só estará bem, só estará satisfatoriamente adequado para todos quando as necessidades de todos os envolvidos estiverem atendidas. Ou, se não for possível atendê-las, ok. Não é possível atender, não é possível atender. O mundo é real, às vezes não é possível atender. É possível alguma alternativa? Bom, às vezes é, né? Nós já tivemos uma negociação em que um aumento salarial não foi possível, não era possível naquela circunstância específica. Mas aí, através de uma conversa, era possível outros tipos de compensação que o aumento salarial, que era o pleito inicial, que não foi possível, não dava, mas outras compensações, sim. Ok, então tá. Não era o que eu queria, não foi o que eu pedi, mas atendeu, ainda que parcialmente, as necessidades daquela pessoa. A empresa, bom, ela não queria, não podia, naquele momento, dar um aumento, inicialmente não queria fazer gastos a mais nenhum, mas acabou entendendo que era importante para reter aquele colaborador, conceder algum outro benefício, flexibilizar em alguma outra coisa, e fez. Então, se chegou num entendimento que foi bom para as partes naquele momento. E aí eu quero contar para vocês um caso que nós tivemos na Câmara, ali na Acrópole, sobre essa questão das necessidades de todos, como é interessante, como a gente começa a ficar atento. Foi um caso que a minha sócia Carla conduziu, era um casal, e eles, muito tempo casados, a esposa ficou doente, tinha um problema sério de rins, e foi piorando, e chegou num ponto que ela precisava de um transplante. Foi feito várias tentativas e, enfim, exames, e o marido era compatível. Coisa que é rara, que normalmente a compatibilidade se dá dentro de familiares, né, grupos familiares. Mas, enfim, o marido era compatível. E aí foi feito, ele aceitou doar todos os preparativos para doação, para a cirurgia. Foi feita a cirurgia, correu tudo bem. Ela se recuperou, saiu do hospital, se recuperou, retomou a vida. Ele também, né, porque também passou por uma cirurgia, também se recuperou. E os dois retomaram a sua rotina. O tempo passou. Acho que uns 5 anos depois, enfim, o casamento foi abalado. Não queriam mais viver juntos, se separaram e tocaram sua vida, cada um seguiu o seu rumo e refizeram sua vida. O que significa isso? Ela encontrou um novo companheiro. E aí o caso veio para nós. Por quê? Porque ele procurou, pediu o rim de volta. Ele queria o rim que ele tinha doado para a época esposa, né? Então hoje ex-mulher, ele queria o rim de volta. Era algo impensado. Como assim? Vou devolver o rim? Se eu devolver o rim, eu morro. Eu só tenho um rim, né? Esse um rim que tu me deste, mas é um rim. E ele disse, não, mas esse rim é meu. Eu te dei quando tu era minha mulher. Hoje tu não é mais minha mulher, eu quero meu rim de volta. E aí o caso, então, na mediação. E aí começaram as conversas, né? E aí vejam só, a importância das necessidades, e a CNV nos ensina a estarmos atentos a essas necessidades. Né? Ele queria o rim de volta? Não, isso era a posição, era o pedido. Mas o que ele queria? O que foi vindo nas conversas? O que neste caso ele precisava muito, muito? Reconhecimento, reconhecimento. Que ele queria que aquela que havia sido, né, a esposa de tantos anos, hoje ex-mulher, reconhecesse que ela só estava viva graças a ele. Que ela só podia hoje refazer a vida, ainda que com um novo companheiro, graças a ele. E que um pedaço dele estaria sempre com ela. Porque aquele rim que ela carregava e que sustentava a vida que fluía no corpo dela, né, era dele. Então, ele precisava ainda daquele reconhecimento. Claro que ele não sabia disso. E se tu perguntasse para ele, mas o que tu precisa? Qual é a necessidade? Se tu colocasse isso em palavras naquele momento, assim, nessa pergunta direta, ele não saberia, né? Mas, após as conversas, isso veio à tona. E aí, muito bem, foi resolvido sem ninguém ter que tirar rim de ninguém, né? E a vida seguiu. Mas esse caso, claro que é um extremo, que é algo
assim, impensado, né, de dizer, bom, vai tirar o rim de alguém, vai tirar um órgão, vai matar outra pessoa, ou coisas assim do gênero, mas é só para elucidar para vocês a importância da gente estar atento às necessidades. E recentemente eu tive aula em Harvard com o William Ury, que é o professor, autor do Como Chegar ao Sim. E ele disse que, num dos exercícios que nós fizemos, ele disse que a gente deve perguntar 5 porquês. Então, quando a pessoa diz, eu preciso de tal coisa, eu quero tal coisa, e aí tu começa a perguntar, mas por quê? Né? Mas pra quê? Mas por quê? Mas isso aqui, assim, assim, mas então tu tá dizendo que isso e isso, mas por quê? Mas pra quê? Pra que tu quer isso? Mas qual é a finalidade? 5 aprofundamentos naquilo ali. Que é assim que se chega no interesse real, lá no fundo, na necessidade que está por trás daquele pedido. Né? Claro que eu posso até entender, assim, eu posso interpretar que o 5 é uma simbologia, né? Eu não preciso ir no número 5 e parar, mas o que eu entendi que ele estava nos explicando naquela aula ali, eu tive um dia de curso com ele, dentro de um curso grande de Harvard de liderança e negociação, mas um dia era só com o professor William Ury, fantástico, mas o que eu entendi que ele estava nos explicando não parem na primeira investigação da necessidade. Sejam curiosos, sejam atentos, perguntem mais. Então, perguntem mais, mas para quê? Mas por que isso? Né? Para o que tu precisa mesmo disso? Vão mais a fundo, tenham um olhar mais investigativo, digamos assim, né? Com mais profundidade na necessidade do outro. Né? Não parem na primeira camada, na primeira resposta. E claro que isso tudo estava dentro de um curso de negociação, mas pode ser levado para qualquer âmbito da vida. E para as empresas, óbvio que sim, porque ali tinha pessoas do mundo inteiro, mas fundamentalmente o público era empresarial, eram profissionais de todos os níveis, enfim, e era isso que nós estamos negociando o tempo inteiro, nós estamos nos comunicando, negociando na nossa vida diária. Mas a investigação das nossas necessidades, que está relacionada com a CNV, com a empatia, com a colaboração, que nós não fiquemos na primeira camada, né? Aquele olhar superficial. Não, vamos nos aprofundar. E é o que aconteceu nesse caso, por exemplo, da doação dos órgãos, do rim. Se a gente tivesse ficado na superficialidade, o que pensaríamos? Nossa, aí já entra os julgamentos, né? Nossa, esse marido, esse ex-marido, esse homem, quer matar a mulher, tá com ciúmes. Não aceita que ela tem um novo companheiro, quer matá-la. É um desalmado, é um egoísta. Aí começa, todos os julgamentos, superficialidade, julgamentos. Então vamos colocar isto de lado, vamos nos aprofundar. Vamos olhar a necessidade, vamos perguntar, vamos investigar com esse olhar genuíno, curioso, sem julgar, ou pelo menos entendendo que estamos julgando e colocando de lado. Bom, isso aqui é julgamento, Valéria, coloca de lado. Vamos olhar o que ele tem para dizer, a pessoa tem para me dizer. O meu julgamento, já ouvi, vai para a gavetinha. Agora vamos ouvir o que a pessoa que está ali na minha frente tem a me dizer. O que o grupo que está ali na minha frente tem a me dizer. O meu julgamento interno eu já ouvi, ok, vai para a gaveta, vai aqui para o banco do carona, né? Eu é que estou na condução. Vamos ouvir o que o grupo, o que os outros, o que o líder, o que meus pares, o que meus colaboradores têm a me dizer. Não vou me contentar com a leitura que eu estou fazendo daquilo que está acontecendo. Vamos ser curiosos. Então, voltando assim para o caminho, né? O caminho que eu falei do chacal, o caminho da girafa, a girafa é da CNV. Então, aqui no chacal nós temos essa linguagem da dominância, a briga, a fuga, a submissão, as demandas, punição e recompensa, que é outro tipo de coisa que dentro da CNV não tem. Punição e recompensa, certo e errado, não tem. Não é isso que nos guia, tá, dentro. Por quê? Porque o outro é legítimo para pensar, para acreditar. Naquilo que ele está pensando e acreditando, eu preciso entender de onde é que ele vem. Claro que eu não vou aceitar tudo. Existe uma ética, isso que a Carolina muito bem colocou na aula dela. Nós temos uma ética que nos guia. Mas eu preciso entender de onde ele vem. Aí também aquela capacidade de nós termos conversas difíceis com quem pensa muito diferente de nós. Inclusive o Dominique Barter diz, ele falando, né, que um grande exercício que ele faz é tentar ter uma conversa difícil uma vez por semana. Digamos, eu não me recordo exatamente qual é a frequência, mas eu sei que é bastante frequente. Ele se propõe a se colocar em situações de ter conversas difíceis. Então, como um exercício, né? Como a gente vai para, sei lá, para academia, vai jogar um futebol, vai jogar um vôlei, vai fazer uma corrida no parque para se exercitar. O Dominique Barter se coloca em situações em que ele vai ter conversas com quem pensa muito diferente dele. Exatamente para exercitar a sua escuta empática, a sua empatia compassiva, a CNV,
como é que ele se comunica, como é que ele se coloca nas conversas, a capacidade dele dessa curiosidade investigativa, como eu falei, dessa curiosidade mais profunda de achar a necessidade do outro, o que está por trás daquilo, de continuar olhando para o outro como humano, legítimo, apesar de ter aquela ideia com a qual eu discordo completamente, né? Num primeiro momento, assim, eu discordo completamente. Mas ele, o outro, aquela pessoa ali, ou aquele grupo ali falando, é legítimo, eu tenho que entender de onde é que vem aquele pensamento, mas a minha humanidade é a mesma humanidade deles. Nós estamos conectados pela humanidade. Essa humanidade que nos une, que nos conecta como sistema, como planeta, como seres humanos, em última análise. Então, ele fala, e até no curso ele dizia, tentem fazer isso. Se coloquem em situações em que vocês vão levar conversas com quem pensa muito diferente de vocês. É uma sugestão que eu faço, é um convite, se quiserem experimentar esse exercício. É o Dominic Barter que sugere, e eu deixo aqui então para vocês que quiserem experimentar, façam isso, se coloquem nessas situações e testem a CNV, procurando se conectar verdadeiramente com aqueles seres humanos que estão ali. E aí, eu falei um pouquinho do chacal, agora um pouquinho da girafa, né, que é da CNV, que é essa parte do diálogo empático, de ter a conexão, escutar e acolher a dor do outro, contribuir para o bem-estar ou não, sentimentos e necessidades, os pedidos, a parceria. Lembrem que eu falei lá no início, a cooperação, a colaboração que permeia todos os conteúdos que nós estamos falando aqui. E isso, para mim, faz muito sentido. Porque essa colaboração, esse desejo de colaborar, é que faz também com que nós queiramos praticar a CNV. Eu quero colaborar para as minhas relações serem melhores, eu quero colaborar para o meu sistema, o sistema que eu vivo ser melhor, para a sociedade que eu estou inserida ser melhor. Eu acredito muito que nós vivemos numa teia, numa rede. Então, quando eu mexo um pedacinho dessa rede, isso tem reflexos, tem repercussões. Como a própria Carolina disse, eu não sei se isso tudo tem conserto, talvez não tenha. E eu concordo com ela. Eu não sei se as coisas têm conserto, né? Mas nós temos a capacidade de modificação interna, externa, de onde nós vivemos, de como nós interagimos. E se eu consigo ir fazendo pequenas modificações, que eu considero pequenas, e que um outro olhando talvez nem sejam tão pequenas assim, mas se eu consigo ir fazendo essas modificações, essa teia vai toda ela se movimentando. Eu tenho impacto por onde eu ando. Cada um de nós tem impacto por onde anda. Quando toma atitudes, quando pratica CNV, quando gera nas suas organizações um ambiente psicologicamente mais seguro, quando cria espaços de fala para que outras pessoas possam se manifestar de uma maneira tranquila, se manifestar de uma maneira respeitosa, respeitada pelo grupo todo, cria espaços igualitários, diversos, e acolhe o conflito. Então, tudo isso vai mexendo nesta teia. Eu tenho essa convicção.